conhecimento, tudo bom com vocês? Eu sou o professor André Ramos e estou aqui mais uma vez falando sobre aquela nossa série de vídeos da vida do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, o cara que deixou o nosso Brasil independente, que tornou o nosso Brasil independente de Portugal. Combinado? Mas antes de eu entrar na sequência do Dom Pedro, que como eu falei no finalzinho do vídeo passado é a parte que eu gosto, que é a proclamação da independência de verdade, eu preciso fazer alguns parênteses com vocês. Primeiro, o primeiro parênteses aí sobre o nosso vídeo de hoje. Quando o Dom Pedro sai do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Império, e vai para São Paulo para tentar apaziguar uma disputa que está tendo lá entre uma galera que quer obedecer às cortes portuguesas e outra galera que quer ser contra as cortes portuguesas, ele deixa a Maria Leopoldina, a imperatriz Maria Leopoldina, como princesa regente do Brasil. Ou seja, enquanto ele estava fora do cargo, quem ia comandar politicamente o Brasil era a Maria Leopoldina. A primeira vez que uma mulher assume esse cargo na história do Brasil. Combinado? Então, vamos recapitular que o Dom João VI, pai do Dom Pedro, está em Portugal, então Portugal tem rei. Então, quando ela assume esse cargo aí de princesa regente do Brasil, ela assume como a primeira mulher no comando político do Brasil, tá? É bom fazer esse parênteses aí. A galera aí, as meninas, as moças aí que gostam de falar sobre assuntos, né, de empoderamento de mulher, a Maria Leopoldina é uma boa mulher para vocês estudarem, para vocês saberem mais sobre a vida dela, que ela foi uma mulher muito grandiosa. Beleza? Encerrada essa parte da Maria Leopoldina, vamos pro Dom Pedro. Uma coisa que a novela Novo Mundo tá falando, tá mostrando, e eu acho bom desmistificar com vocês, é o seguinte. Lá na novela, quando o Dom Pedro vai para São Paulo, já tá rolando Dom Pedro e Domitila faz tempo, né? Porém, galera, não existe isso. O Dom Pedro ele não tem conhecimento da Domitila antes da viagem dele para São Paulo. Combinado? Então aquela parte lá, aqueles problemas que já teve entre a Maria Leopoldina e a Domitila é fake da novela. Combinado? Então tirem aquilo lá da história. O Dom Pedro e a Domitila, eles vão se encontrar pela primeira vez no dia 29 de agosto de 1822, ou seja, uns 6 ou 7 dias, ou 8 dias antes da independência. Tá? Então, quando ocorre a independência, é um fato novo. O namorico deles, o crush deles ali. Eles não têm um namoro estável igual mostra lá na novela. Tá bom? Então agora, galera, eu vou entrar na parte que eu gosto. Na parte sobre o grito do Ipiranga, sobre o independência ou morte. Né? Infelizmente, coloca aquele quen, ele não foi assim. Não foi um independência ou morte tão honroso, tão grandioso, tão cheio de mitificação como foi criado, né? Vocês sabem que todo país precisa de uma bandeira, um hino, uma língua própria e mitos, né? Então, esse grito do independência ou morte é um dos mitos que ocorreu aí no nosso Brasilzão de meu Deus. Combinado? Então eu vou contar pra vocês agora, num primeiro take, como que a gente vai chegar lá no Riacho do Ipiranga. Combinado? Então, o Dom Pedro ele foi para Santos para verificar as fortificações, como é que tava. Ele passou na casa dos Andradas sim, porque os Andradas, inclusive o José Bonifácio, que era o braço direito dele, era de Santos, porém ele estava no Rio de Janeiro junto com a Leopoldina. Ele passa lá, ele tem um encontro novamente com a Domitila, porque está recente ali o encontro deles, mas isso tudo por volta do dia 5 de setembro. No dia 7 de setembro, que é o dia da independência, o Dom Pedro está voltando de Santos numa mula. Primeiro fato aí, lá no quadro do Pedro Américo, que vai aparecer agora aqui na tela,
O Pedro Américo pinta ele num cavalo, né? Ele bem montado num cavalo, com a espada em riste, com a espada levantada. E na verdade, pessoal, não era um cavalo, era uma mula, tá? Por que que era uma mula? Segundo fato importante aí, né? As mulas, elas são mais resistentes a regiões de serra, regiões serranas. Vocês sabem que de São Paulo para Santos precisa descer a serra. Então, o cavalo equino, ele não aguenta a descida. O casco dele parte, ele não tem resistência para esse tipo de terreno cheio de pedregulho. Então, o nosso querido Dom Pedro, ele estava montado numa mula baia. Combinado? Vamos pro próximo fato aí. Um fato muito engraçado, que pouca gente conta, e eu acredito que vocês não tenham aprendido isso na escola, a não ser que vocês tenham tido aula comigo, minhas turmas, eu sempre conto essa história. O Dom Pedro estava passando mal, ele estava ruim da barriga. Eu não sei se foi o vinho da região serrana, se foi os frutos do mar, se foi uma paeja que ele comeu lá, mas alguma coisa não fez bem para ele. E ele vinha subindo, imagina, o cara, longe de casa já fazia muitos dias, andando de mula para baixo e para cima, com dor de barriga. E mais um detalhe aí importante que eu não falei até agora: o Dom Pedro I, ele era epilético, ele tinha ataques de epilepsia. E dizem que nesse episódio, nessa viagem, ele teve um ataque. Então ele estava mal da cabeça, mal da barriga, longe de casa, cansado e andando a cavalo, andando de mula há muitas horas. Combinado? Beleza. O que acontece? Muita gente fala, vários escritores, que são dois mensageiros. São duas comitivas que chegam para entregar cartas para ele. Outros historiadores falam que foi uma comitiva. Tá? Então, eu vou dar um pause aqui nas comitivas e a gente já volta pro nosso próximo episódio, que daí é o grito de verdade. É o Independente ou Marte. Combinado? Beleza, nossa segunda parte então é o momento da independência. Como ocorre essa independência? Então o Dom Pedro vinha vindo com dor de barriga, mal do estômago, amarelo, suando, etc. E muitos falam que estava chovendo também, né? Então era uma viagem muito ruim, ele estava sofrendo bastante naquela viagem. E de meia hora, não sei, talvez, o Dom Pedro tinha que descer da mula e recorrer ao matinho porque o bicho estava pegando. Ele não estava bem, a barriga estava tentando expulsar o que estava fazendo mal e ele seguidamente descia da mula, se afastava da tropa que vinha vindo junto com ele, descia da mula e ia pro matinho. Uma dessas paradas dele, que ele estava lá no matinho, com dor de barriga e tal, chegou uma comitiva de mensageiros, 2 mensageiros, para entregar as cartas do José Bonifácio e da Leopoldina. Nessas cartas estavam dizendo algumas coisas que eles receberam lá de Portugal. Por exemplo, as cortes portuguesas, elas estavam obrigando o Dom Pedro a sair do Brasil com toda a corte dele de volta para Portugal. Segundo, as cortes estavam falando que o Brasil seria rebaixado novamente a colônia. O Brasil ia perder a jurisdição que ele tinha de parte do Império e ia voltar a ser colônia, e Portugal ia começar a explorar o Brasil de novo. Terceiro, se o Dom Pedro não acatasse as ordens da corte, ele ia ser feito prisioneiro no Brasil e levado para Portugal como prisioneiro. Quarto ponto, no dia 2 de setembro, quem já tinha lido essas mensagens, quem recebeu essas mensagens foi a Leopoldina. Ela já tinha lido, ela já tinha convocado uma assembleia junto com o José Bonifácio e ela já tinha assinado o termo de independência. Então olha que legal, olha que curioso. A independência do Brasil, ela foi assinada por uma mulher, pela Maria Leopoldina de Habsburgo. Uma mulher que sofreu muito no Brasil, sofreu um pouco com o Dom Pedro também, mas foi quem assinou o nosso decreto de independência. Então, junto com essas cartas, chega a carta da Maria Leopoldina também, dizendo para o Dom Pedro que
a independência estava feita. O Brasil já era independente de Portugal e só faltava ele voltar para o Rio de Janeiro para ser selado essa independência. Já estava tudo certo. Então, no dia 2 de setembro, é teoricamente a nossa verdadeira independência de Portugal. Aí o Dom Pedro, irritado, suando, bravo, com dor de barriga, tudo aquilo que estava acontecendo com ele, né? Pega aqueles papéis, aquela parte que falava sobre Portugal, né? Dizendo que Portugal ia humilhar eles, que ele era um menininho brasileiro e tal. Amassa aquilo, chuta e tal. E aí que vem a história do Independência ou Morte. Quando acontece agora, olha só, não confunda os dois fatos. A gente está falando da independência do Brasil e de Portugal. Mas lá pra frente, quando o Brasil vai criar a República, quando vai ter a proclamação da República, a gente precisa, em 1888, a gente precisava de heróis. E um dos heróis resgatados é o Dom Pedro I, com esse quadro do Pedro Américo que vocês já viram, e a seguinte frase: independência ou morte. Combinado? Isso é o que a gente aprende na escola. Agora eu vou cortar aqui e vou trazer algumas leituras, relatos de pessoas que estavam junto com ele nesse dia, tá bom? Galera, voltei aqui então, vou ler alguns relatos, 13 relatos de pessoas que estavam junto com o Dom Pedro no 7 de setembro, no dia da nossa independência. Então vocês vão ver que tem uma diferença, uma divergência entre os 3 relatos e a frase final, se foi mesmo independência ou morte. O primeiro relato é de um padre, o padre Belchior, que estava acompanhando a comitiva do Dom Pedro. Então é um diálogo entre o padre e o Dom Pedro, tá? Então foi assim, ó. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisoteou-os e deixou-os na relva. Então ele amassou, pisoteou e deixou lá, né? Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: E agora, padre Belchior? Eu respondi prontamente. Então olha o que o padre vai responder para ele. Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a separação e a independência. Dom Pedro caminhou alguns passos, então ele saiu, né, de perto um pouquinho, silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bregaro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. Então ele saiu lá daquele cantinho que ele tinha ido no banheiro, né? Tinha ido no matinho. E daí ele voltou e falou assim, né? Eu vou resumir aqui. Ele falou assim: Padre Belchior, eles o querem, bravo, né? E eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Brasileiro com tom pejorativo, tá? Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português. E proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Aí, de acordo com o padre, todo mundo gritou: Viva a independência! Viva Dom Pedro I! Beleza? Tá. Agora eu vou ler o segundo relato, que é de um alferes. Alferes era uma patente do exército, né? Do militar. O nome dele é Cantimelo. Ele fala assim, ó, que o Dom Pedro pegou aqueles papéis, leu a correspondência, parou um momento de reflexão, ficou pensando, muito bravo e tal, e teria gritado assim, no meio deles, já assim: É tempo, independência ou morte? Estamos separados de Portugal. E montou na mula dele e eles seguiram viagem. Aí, outro relato é de um coronel chamado Marcondes, que eu vou resumir que a parte dele é maior. Que o Dom Pedro pegou aqueles papéis e tal, leu e gritou assim. Ele pegou um chapéu, ele estava de chapéu, com a fita azul e branca. Os militares tinham a fita azul e branca no braço, que era as cores da família de Bragança, né? Da corte. E arrancaram aquelas fitas, jogaram no chão, Dom Pedro também, e ele gritou assim: E viva o Brasil livre e independente. Então, galera, essa parte aqui é só para vocês verem que tem várias versões
do famoso Independência ou Morte. Combinado? Então no dia 2 de dezembro ele vai ser coroado como imperador do Brasil, né? Tem todo o processo, a festa de coroação, tudo bonitinho, para ele assumir de fato o papel de imperador do Brasil. E a Leopoldina, nesse mesmo dia, também é coroada como imperatriz do Brasil. E assim se forma o primeiro reinado, o primeiro império, né? A primeira parte da história independente do Brasil, livre de Portugal, livre de todo mundo, né? Porém, ele vai ficar com algumas dívidas aí, etc. Beleza, galera? Então termina por aqui a nossa segunda parte do capítulo 3 sobre a independência. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. É uma parte muito legal, uma história que muitos não contam assim. E o nosso próximo vídeo, então, é o fim da vida do Dom Pedro, a saída dele do Brasil. Ele vai para Portugal, morre muito jovem lá, morre lá com 36 anos. E a gente vai ver como que ocorre essa morte, uma guerra com o irmão dele, né, o Dom Miguel, tá? Então, espero que vocês tenham gostado até aqui, combinado? Mas fiquem ligados no canal, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para vocês não perderem. Eu tô com 197 seguidores inscritos no meu canal, me ajudem a aumentar esse número. Me ajudem, mandem pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia, pra todo mundo que gosta de história, pra quem tá estudando, pra quem tá se preparando pro Enem, mandem esse vídeo e façam esse vídeo crescer pro nosso canal vir contar mais novas histórias aqui. E também, por último, como sempre, eu vou deixar aqui meu Instagram aqui embaixo, se vocês quiserem me seguir. Lá no Instagram também tem algumas enquetes, notícias que vão sair por lá também, e os erros de gravação desse vídeo, que são muitos, também vão estar lá no Instagram. Beleza? Fui!